Tudo bem contigo? Hoje então nós vamos conhecer a norma TIA-EIA 606-C, que refere-se à padronização da administração e organização de cabeamento estruturado no que diz respeito aos identificadores, diante de cada subsistema da norma TIA-EIA 568A. Tá ok? Mas antes disso, solta a vinheta. A norma TIA-EIA 606-C refere-se aí ao padrão para a administração de infraestrutura de telecomunicação em edifícios comerciais. Basicamente, ela surgiu em 1993, especificamente para atender essa necessidade de padronização no que tange aí os identificadores, né, e todos os subsistemas que já tinham sido apresentados pela norma TIA-EIA 568A. E, em 2002, ela foi revisada na sua versão A. A TIA-EIA 606-C, ela faz parte de um conjunto de outras normas que se complementam. E a unificação de todas essas normas é o que vai dar origem aí à TIA-EIA 942, que é a norma que especifica data centers. Então vamos aí um pouquinho de história da evolução da TIA-EIA 606. A 606A definiu o nível mínimo de informações que devem ser incluídas nas etiquetas de cabos. A TIA definiu um padrão de etiquetagem que mapeia um cabo precisamente pelo solo, a sala de comunicações e a posição do painel de correção ou posição do bloco em que foi terminada. Então a ideia é que o cabo tivesse aí uma identificação de origem e de destino, assim como as suas passagens pelo solo, como também o rack, dentre outros equipamentos de telecomunicação. Ela incluía diretrizes codificadas por cores e alfanuméricas para todos os componentes de cabeamento estruturado e de rede, o que diferenciava como uma solução lógica e sensata. Então a ideia da primeira versão da norma TIA-EIA foi essa mesmo, foi trazer aí uma situação lógica, uma sensatez. Porque sem o padrão, né, todo o processo de etiquetagem inicialmente não existia e de repente passou a existir, mas de uma forma não padronizada, não inteligível. Então a ideia é que a norma TIA-EIA fosse estabelecida como um padrão de etiquetagem, de modo que tivesse uma lógica, de modo que tivesse uma sensatez, mas que também trouxesse a liberdade para que cada profissional de rede de computadores estabelecesse também a sua codificação. Existem sugestões, né, de códigos, sugestões de termos, no entanto há a possibilidade de flexibilidade. Tá? Já na sua versão B, a 606B, que foi aí mostrada, né, apresentada em 2012, ela foi atualizada, o que incluía especificações para identificação e melhores práticas administrativas de todos os tamanhos e tipos de pequenos edifícios comerciais a grandes empresas, campos corporativos e centros de dados, melhorando com isso a identificação de locais dentro dessas instalações. Então, no caso da B, a norma veio para atender um ambiente muito mais complexo e muito maior, né, mais extenso. Por fim, a 606C, que é a que nós utilizamos atualmente, especifica sistemas de administração para infraestrutura de telecomunicações em edifícios, incluindo as instalações comerciais, industriais, residenciais e de centros de dados entre os edifícios. Essa infraestrutura pode variar pelo tamanho de um edifício, que requer uma única sala, e elementos associados a ela. Esta norma aplica-se à administração de infraestrutura de telecomunicações em edifícios existentes, reformados e novos. E na onde ela se define, né? Como que ela se complementa, né? Ela se complementa junto com as outras normas, já que ela é uma derivação das outras normas, mediante aí a necessidade de organização. Então ela se encaixa dentro desse contexto, tendo como principal objetivo aí aí no caso é somente uma ideia de que a norma
942 de data center, ela aplica todas as outras, né? Diferente, por exemplo, de uma área de trabalho que já é praticamente definida pela TIA 668, tem um pouco da TIA 606 e tem um pouco da TIA 607 no que refere-se ao aterramento. No entanto, a TIA 942 ela é um agrupamento de todas as normas no que tange aí a construção de data centers. E o propósito da 606? É uma administração padronizada, independente da aplicação ou do tamanho da infraestrutura, então ela atende qualquer tamanho de infraestrutura. Ela é flexível para alterações a todo tempo, a qualquer tempo. Ela se divide em 4 classes. Cada classe corresponde a um tamanho e complexidade de infraestrutura. Então, dependendo da minha infraestrutura, eu consigo aplicar uma classe específica para ela e eu consigo evoluir essa classe de acordo com a expansão da minha infraestrutura. No caso da classe 1, ela é definida, ela é direcionada para a infraestrutura que possui apenas uma sala de equipamentos. Ela não tem aí armários de telecomunicação. Então, basicamente, a sala de equipamentos é um todo ali para aquela infraestrutura. Ela não possui cabeamento vertical, aqueles cabeamentos aonde eu conecto pisos, eu conecto pavimentos, eu conecto blocos. Ela não possui cabeamento externo, onde eu conecto prédios ou campos ou ambientes desligados um do outro. E eu não também tenho aí caminhos que precisam ser administrados. Isso quer dizer que são caminhos simples, são canaletas, são eletrodutos muito simples. E para que essa classe 1 tenha aí uma organização, né, uma administração, eu preciso identificar os itens dela. E o que é identificado na classe 1? São os espaços de telecomunicação, o link horizontal, que é o cabeamento que vai da sala de equipamentos até, no caso, a minha área, né, o computador onde o meu usuário trabalha, o barramento de ligação primário e o barramento de ligação secundária. Já a classe 2, ela provê um esquema para administração um pouco mais complexo. Ela já reconhece ali dentro do contexto de que aquele ambiente tem uma sala de equipamentos, um equipament room, que já foi tratado nos subsistemas da TIA 568, e uma sala de telecomunicação. Então, ela já traz uma situação mais dentro dos subsistemas do TIA 568. E para atender aí os requisitos dela, eu preciso identificar o quê? Né? Eu preciso identificar os itens que já foram comentados na classe 1, né? Então ela absorve a classe 1. Eu identifico o backbone interno intra-building, né? No caso eu já tenho um cabeamento vertical, eu já tenho um backbone vertical e eu identifico ele. Pares de cabos de backbone, caso haja, né, uma redundância. A localização dos fire stoppings, né, o corta-fogo. Registro dos caminhos, os pathways, eu preciso identificar também, né? Então eu já tenho ali uma complexidade de caminhos, de eletrodutos, de calhas ou calhas no teto ou calhas abaixo do piso elevado ou estruturas aonde internas em paredes, aonde eu preciso identificar esses caminhos e registrar esses caminhos. Já a classe 3, ela é direcionada para a infraestrutura distribuída entre vários edifícios e campos, né? Então, eu já tenho um ambiente deslocado, né? Eu tenho um ambiente onde eu tenho vários prédios e eu preciso interligar esses prédios. Um exemplo é o nosso campus, né? O campus de São João da Boa Vista, são vários prédios, então ele pode ser incluído aí dentro de um contexto de classe 3. Ele possui uma sala de equipamentos, ele possui armários de telecomunicação, vários caminhos complexos. Então, no caso, eu aplicaria a TIA 606C classe 3 para identificar, por exemplo, no caso do nosso campus de São João da Boa Vista, né? Ele deve também absorver os identificadores da classe 1 e 2, deve incluir os elementos da planta externa, né, caso eu tenha ali dutos, caixas de passagem da planta externa, ele deve ser incluído.
e recomenda-se que seja administrados caminhos e espaços de telecomunicação. No caso da classe 3, eu absorvo a classe 1 e 2, eu tenho o registro completo do meu edifício, inclusive planta baixa, inclusive os pavimentos, diagramas unifilares com relação à estrutura mesmo de engenharia, de planta, de simbologia da minha rede. Eu tenho aí o registro do backbone externo interedifícios, pares de cabo de backbone ou fibra, caso haja a redundância, eu também tenho essas identificações do que é o cabo principal, do que é o redundante, e é altamente recomendado o registro dos caminhos, os pathways, interrelacionando com os demais e incluindo os da planta externa. Tá? Então eu tenho que ter essas ligações interrelacionadas. Eu vou mostrar mais adiante um exemplo aí de classe 3. Classe 4, direcionada para as necessidades de administração de infraestruturas distribuídas entre vários edifícios, campos e multi-sites também, né? Ela absorve os identificadores da classe 1, 2 e 3 e eu tenho ali o registro dos campos ou edifícios. No caso do classe 4, eu tenho o IFSP completo. Né? Então, eu tenho um registro completo de todos os campos do Instituto Federal de São Paulo, inclusive o campus de São João da Boa Vista, no caso de geograficamente ali distribuídos, né? Um em cada cidade, e eu tenho a planta de todos, eu tenho a documentação e a administração de todo o contexto, tá? E quais são os elementos aí da TIA 606 que formam o contexto como um todo, tá? No caso, ela especifica um sistema de administração para os seguintes elementos de uma infraestrutura de telecomunicação genérica: caminhos de cabeamento dos subsistemas 1, 2 e 3, e cabeamento de ligação e aterramento de telecomunicações ou espaços, por exemplo, instalação de entrada da sala de comunicações, sala de equipamentos e fire stopping. Então, aqui é um exemplo de como é que os elementos, esses elementos se interagem. Né? Então, eu tenho aqui uma ideia de bloco, né, de um diagrama aqui de bloco desses elementos. Eu tenho aqui uma legenda de cada item dentro desse diagrama de blocos e vamos ver aqui como é que ela, dentro até de uma classe 4, né, interage. Vamos lá. Então, na primeira aqui, a gente tem uma estrutura basicamente de classe 1, né, que é somente o equipamento, o painel, aqui o espelho de comunicação, né, a entrada da área de trabalho, do subsistema de área de trabalho. Eu tenho aqui a identificação de um fire stop, o cabo cross connect, né, lembrando que o cabo cross connect é somente de conexão entre patch panels, né, entre elementos de distribuição, ele não tem ali latência, isso quer dizer, ele não passa por um switch, ele é somente conexão física. Eu tenho aqui uma sala de distribuição, né? Então aqui, ó, se vocês perceberem, eu tenho aqui a conexão com a parte A. Então a parte A, eu tenho aqui o caminho de telecomunicação do subsistema 2, né? Conectando com o subsistema 3. Então esse daqui seria o subsistema 2. Olha que interessante, eu já começo a ter identificadores aqui de caminhos de cabeamento vertical. Mais uma situação de cross connect. Eu tenho aqui um cabeamento secundário. E mais uma vez aqui eu tenho a distribuição com o campo C, por exemplo, que seria um outro prédio, olha, no caso do C, né? Então eu tenho aqui esse caminho que vai até o C, e o C seria um segundo prédio. Esse segundo prédio ele tem um cabo cross connect que vai distribuir para uma outra sala de distribuição e vai fazer acesso aqui a um outro subsistema. E no caso do B, né, a conexão aqui, né, onde eu derivo para o B, voltando para a planta completa, eu tenho essa parte com o aterramento, né, que é estabelecido pela 607.
Eu tenho aqui a entrada de facilidades, né? O cabo do serviço de provedores, no caso a entrada, a sala de entrada, né? O meu primeiro subsistema de sala de entrada vai estar aqui no B. Eu tenho o cabeamento principal, que depois é derivado lá para o cabeamento secundário, né? E aqui o aterramento. Então, essas 5 áreas, né, esses espaços, essas áreas, é um conceito com relação à norma 606C. O primeiro é o espaço de telecomunicações, que são áreas onde as terminações estão localizadas na área de trabalho, armários de telecomunicação, salas de equipamento, facilidades de entrada, no caso a área de facilities, né, onde ocorre aí a entrada, o meu primeiro subsistema da TIA 568, caixas de passagens grandes e em tamanhos menores. Depois, a outra área é as rotas de telecomunicação. Então, primeiro eu trato os espaços de telecomunicação. Depois eu trato as rotas de telecomunicação. E o que são essas rotas? São as rotas de telecomunicação entre as terminações que contêm mídia de transmissão. Cabo, fibra ótica. É rota de distribuição horizontal também. O backbone de distribuição intra-edifícios, o backbone de distribuição inter-edifícios e a rota de sistema de aterramento e rota de entrada. Então são as rotas, né? Se você for voltando aqui para a nossa estrutura, são os pathways, né? São essas rotas aqui. Então primeiro eu trato da área de telecomunicação, né? Da inserção, das conectividades, e depois eu trato aqui das rotas. E quais são essas rotas? As rotas de entrada, a área de entrada, né? O primeiro subsistema. As rotas de aterramento. Todas elas eu trato na questão das rotas de telecomunicação. Depois eu vou tratar a terceira área, que é a mídia de transmissão de telecomunicação. É a mídia entre as terminações. É o cabo de distribuição horizontal, é o cabo do backbone, é a distribuição intra-edifício, é o cabo de distribuição inter-edifícios e o cabo de entrada. Eu já estou falando da mídia, né? Eu já estou falando do tráfego, eu já estou falando da mídia de tráfego, né? Do cabo, da fibra ótica. E a gente tem aí o hardware de terminação. O hardware de terminação inclui a posição das terminações de mídia de transmissão, hardware de conexão cruzada, horizontal e posições de terminação, hardware de conexão cruzada principal e posições de terminação de informações da emenda, por exemplo, se caso tem emenda, mas vamos ver aqui. Então seria essas mídias aqui, né? A área 4 seria essas mídias aqui com relação ao cross connect e tudo mais, tá? No caso aqui, essa aqui de equipamento outlet, seriam essas terminações aqui. E por fim, a quinta área seria aí o link de aterramento. O link de aterramento aplicável à infraestrutura de telecomunicação. O equipamento que está vinculando aí os condutores, barramento do aterramento e barramento principal do aterramento. Tá? No uso final de esquemas de aplicação específicas não são incluídas nesta norma. Tá? Então ele especifica somente o barramento e o barramento principal de aterramento. Voltando aqui para o nosso diagrama, seria essa estrutura aqui de aterramento, tá? Esse barramento de aterramento. Conceitos e termos da 606C. Identificadores únicos. Né? Cada componente da infraestrutura de telecomunicações atribui uma única etiqueta vinculando o componente ao seu registro correspondente. Tá? Então isso é fato, um identificador só, para não trazer informação dúbia ou várias etiquetas. Registros. Contém informações ou relatórios sobre um componente específico. Todos os registros contêm as informações exigidas, as ligações exigidas, informações adicionais e outras ligações, caso houverem. Ligações. As ligações são consideradas conexões lógicas entre identificadores e registros, bem como vínculo entre um registro e outro. E o que a documentação de cabeamento deve possuir? Ela deve possuir uma tabela de identificação dos pontos. É nessa tabela que será definida aí a nomenclatura, o código, né, os termos que serão utilizados para identificar os pontos. O relatório de testes e relatórios de certificação. Então, quando você monta a documentação do cabeamento, eu tenho ali
a tabela de identificação dos pontos, eu já associo ali o relatório de certificação daqueles pontos que nós já vimos na apresentação da TIA 568. A relação do material que foi utilizado como modelo, marca, né? Lembrando da atividade que nós fizemos, onde os equipamentos já foram relacionados com seus modelos e marcas, a planta com plotagem dos pontos e o diagrama de tubulações. E um exemplo aqui de simbologia dos pontos, né? Por exemplo, PT, ponto de telecomunicação, onde eu posso usar o XX como 2 caracteres numéricos de identificação do pavimento. Então, se for piso 1 é 01, piso 2 é 02, num prédio de 10 andares eu vou elevando esse ponto de telecomunicação. A sequencial do ponto, né? Por exemplo, se eu tiver 3 pontos no pavimento, 4 pontos em um pavimento, eu consigo ali ir incrementando esse XX. No caso de fibra multimodo e monomodo, também eu identificaria essas fibras, né? CFO, cabo de fibra ótica, ou no caso MM, né, para fibra multimodo, ou SM, single mode, né, no caso da fibra monomodo. E o XXF é o número da fibra. Outros exemplos também. CA, cabo de aterramento. Se eu tiver mais de um cabo de aterramento, eu vou numerando eles na sequência. CSI, cabo secundário, cabo primário, emenda mecânica, no caso de fibra ótica. CFO, cabo de fibra ótica, caminho de cabeamento primário e por aí vai, até sala de equipamentos, caixa de passagem, prédio. Então, são alguns exemplos aí de simbologia. É claro que eu posso utilizar outros símbolos, né? Mas de uma maneira que eu tenho que obrigatoriamente descrever esses símbolos para que a pessoa que tiver posse dessa documentação, ela possa ter uma legenda para identificar esses símbolos. Então a gente tem que sempre pensar numa situação de uso geral, de uso compartilhado, de uso padronizado. Eu não posso transformar a minha documentação em algo proprietário da minha cabeça, em algo proprietário meu, do meu profissional. Isso não é profissional. A ideia das normas é realmente estabelecer aí um contexto de padronização universal para que o processo de cabeamento estruturado possa ser evoluído, possa ser aí desenvolvido dentro de uma situação aí organizada, tá? Então, vamos fugir de qualquer tipo de pensamento, de qualquer tipo de ideia de padronização pessoal para criar aí criptografias, para criar símbolos obscuros, porque isso não existe em documentação de rede, não existe em cabeamento estruturado, não existe em redes de computadores no que tange a documentação, tá ok? E, por fim, os códigos de cores, né? São cores que vão identificar aí cada item. O laranja, por exemplo, é o ponto de demarcação, terminal do escritório central. O verde, terminação de conexões em rede de ponto de demarcação. Rosa, terminação de cabos originada de equipamentos comuns e por aí vai. Cada cor dentro da sua identificação, da sua característica aí dentro da estrutura. E vamos agora conhecer alguns exemplos de administração de redes na prática, algumas experiências que eu já tive, que, por exemplo, na parte de data center, né, o Instituto Federal adquiriu um data center em 2010, não existia aí a versão 2012 da norma TIA 606, no entanto, já existiam alguns estudos, já existiam algumas contribuições que foram feitas, elas foram aplicadas no data center que foi adquirido em 2010, 2012, né, o projeto foi feito em 2010 e o data center foi adquirido em 2012. E já no data center agora, em 2016, 2015, a norma TIA 606C foi aplicada assim na sua concepção, né? Então foi possível aí ter uma experiência muito interessante, prática, da integração de todas as normas dentro desse contexto de data center. Inclusive o projeto dos 2 data centers serão disponibilizados para nossa análise de material de apoio. Então, vamos aí pensar numa classe 1, tá? Numa identificação de classe 1.
Bom, a identificação do patch panel, por exemplo, pode ser feita por letra e as portas sucederem essas letras. Por exemplo, aí A015, A016. Esse 0 pode ser aí a posição do patch panel dentro do rack, dentro de um rack. No caso de cabos, dentro do contexto da classe 1, né, o cabeamento horizontal ele precisa ser identificado nas duas extremidades, né, uma dica minha, tá? Não é uma dica da norma, se a norma não define isso. Mas eu costumo deixar 20 centímetros de cada inserção e de conectores. Então, se eu tenho um cabo, esse cabo tem um conector RJ45, eu sempre deixo 20 centímetros de espaço. Ou se ele for inserido em um keystone fêmea, eu também deixo 20 centímetros. Por quê? Porque se no futuro eu precisar climpar esse cabo novamente, ele apresentar um defeito de climpagem, ou esse cabo RJ45 quebrar, alguma coisa assim, o ideal é que seja trocado o patch cord, né? Mas se não for possível, numa emergência, né, por exemplo, eu não preciso perder a etiqueta, né? Eu tenho 20 centímetros ali para trabalhar sem perder a etiqueta, né? Então eu consigo decapar o cabo e tudo mais sem danificar a etiqueta. Então, visando aí o retorno da atividade rápida da rede, essa é uma dica que eu deixo. Esse cabeamento deve possuir origem e destino. Quando eu olhar no cabo, eu tenho que saber da onde esse cabo veio e para onde esse cabo vai. Na outra ponta, a mesma coisa. Da onde esse cabo veio, para onde esse cabo vai, aonde ele se conecta. Para que quando alguém acidentalmente desconectar esse cabo, a pessoa olhando para a etiqueta, ela vai saber aonde esse cabo estava dentro do armário de telecomunicação, dentro da sala de equipamento, no outlet, né, na área de trabalho, no subsistema área de trabalho. A pessoa precisa saber ali rapidamente como reconectar esse cabo, bastando aí olhar para a etiqueta. E uma coisa interessante também, que é uma dica minha, que eu costumo encaixar ali no código da norma da identificação do cabo, eu costumo encaixar a metragem do cabo, principalmente o cabeamento horizontal, né? Aquele que está dentro de uma canaleta. Então eu coloco ali a metragem. Por quê? Né? Um cabo ele é vendido por caixas de 300 metros. Alguns 310 metros, alguns 350 metros, algumas caixas aí com uma metragem específica de cabo. Então, vamos supor que eu vou utilizar daquela caixa vários lances de 20 metros. Só que alguns lances têm 25, alguns lances... Para que chegue até a tomada do usuário, né, eu tenho vários lances diferentes. Então vamos supor que haja um acidente no cabeamento horizontal, que é o mais propício de acontecer, porque esse cabeamento está muito próximo à área de trabalho. A área de trabalho, por exemplo, o usuário pode arrastar o computador para uma limpeza e não desconectar a rede e arrebentar junto o espelho. O espelho é feito para explodir, né? O espelho é feito para se soltar. As conexões é feita pelo cravador também é feita para isso. No entanto, se isso não acontecer, o cabeamento horizontal é tensionado, é arrebentado, é estourado, né? Então, rapidamente, se eu tiver uma etiqueta com a metragem do cabo e eu tiver isso dentro de uma documentação em mãos, no papel, ou não, simplesmente eu não sei cadê o papel, mas eu olho a etiqueta e eu consigo já separar um cabo naquela metragem e eu já consigo trocar esse cabo, tá? Facilita. A gente tem que imaginar que a rede não pode ficar parada, ou se ela for ficar parada, ela tem que ficar parada pelo menor tempo possível. Então todos os passos têm que ser planejados, tá? No caso do patch cord também, né, deve possuir identificação do keystone, da Surface Box ou espelho e tomada, né? Principalmente também porque às vezes com a tecnologia de VoIP, a gente tem ali em cada outlet, em cada área de trabalho, um espelho com diversos pontos ali de RJ45. Um pro ramal de telefone, um para a internet, um para uma impressora de rede que esteja ali na mesa daquele usuário. Então eu tenho vários ali para identificação de biometria, etc. Então cada patch cord ali dentro da sua concepção é interessante
organizar por cores o patchcord. Você pode comprar um patchcord amarelo, um patchcord vermelho, um patchcord azul, um patchcord cinza, um branco, várias cores, um roxo, várias cores, tá? Mas, no entanto, se isso não for possível, é interessante identificar também o patchcord, para que se houver aí uma desconexão. Às vezes, durante a limpeza do escritório, a pessoa foi lá e desconectou os cabos, e depois conectou de forma errada, você precisa organizar aquilo de uma maneira rápida, né? E rapidamente você consegue manter a ordem com relação a isso. E não esquecer de nenhuma conexão, né? Então aqui é um exemplo, né, de uma conexão de uma estrutura de etiquetas. Então suponhamos que o cabo 1A A03, deixa eu pegar a caneta aqui. Suponhamos que o cabo 1A A03, aqui a porta, né, do meu patch panel, e que refere-se a esse cabo aqui. Suponhamos que ele se desconecte, ou se desconecte dois cabos. Eu vou saber aonde é que cada um está, lembrando que dentro de uma rede estruturada, dentro de uma rede organizada, eu tenho segmentação dos meus domínios. Eu segmento a minha rede com VLAN. Então, a porta provavelmente está associada a uma VLAN. Então, se eu conectar errado, por exemplo, eu mudo o contexto da minha rede. É por isso que é muito importante ter aí a etiqueta. E a dica que eu disse é essa, né? Deixar aí uma etiqueta numa distância maior, se caso eu precisar refazer esse conector RJ45. E outra coisa interessante também, né? Quando o cabo vai ser desconectado, a pessoa evita de pôr a mão na etiqueta. Porque normalmente quando você vai pôr a mão no cabo, você pega o cabo com os 3 dedos e você clipa aqui e puxa. Nesse caso você umedece a etiqueta, tua mão soa, a etiqueta pode se soltar. Então, deixando os 20 centímetros, você também evita essa situação, para a durabilidade da própria etiqueta. E aqui seria uma identificação, né, no painel, no espelho, né, no outlet, né, e você consegue também por cores, olha, por exemplo, definir o que é VoIP, o que é dados, e aqui seria o cabeamento horizontal, que está identificado aqui, piso 1, armário de telecomunicação A, patch panel B, porta 1. Olha que interessante, origem e destino, nas duas extremidades e com uma distância que permita aí realizar manutenções, tá? Então, no caso aí, vamos imaginar um patch panel numa situação de classe 2. Então, o que a gente viu é uma classe 1 simples, tá? Provavelmente essa que nós vamos utilizar no nosso trabalho. Agora, numa situação de classe 2, eu preciso identificar o cabeamento horizontal, eu preciso identificar a sala de equipamentos, identificar o cabeamento do backbone, identificar os elementos de aterramento, identificar as salas de telecomunicação. E cada item desse eu posso utilizar como exemplo, por exemplo, as simbologias. Simbologias para ponto de telecomunicação, para sala de telecomunicação, caixas de passagem, prédios. Tá? Então eu consigo aí ter essa identificação, essa nomenclatura. E na classe 3? Na classe 3 já muda, já acrescenta que eu preciso identificar o prédio, então eu vou acrescentar mais um item, né? Se você for pensar aqui, olha, pavimento 1, piso 1, eu vou ter que acrescentar aqui uma nomenclatura que diz respeito ao prédio. Prédio A, bloco A, prédio C, bloco C, tá? Então, eu vou acrescentando itens de identificação. Quando eu bater o olho naquele cabo, eu sei que a origem dele é do bloco A para o bloco B, tá? Identificação do cabeamento do backbone do campus, identificar todos os encaminhamentos, eletrocalhas, eletrodutos. Então, as eletrocalhas, os eletrodutos também são identificados no classe C. E no classe 4, todos os identificadores, né, acumulados aí. E eu também tenho que identificar do campus ou localizador de edifício. Então, um exemplo de uma identificação de classe 3, né, que é uma mais completa. Eu tenho aqui
o patch panel com rack específico. Eu tenho a cabine, né? A minha sala de telecomunicação. E eu tenho a porta. E do outro lado, né, o destino, a outra cabine, o outro rack, a outra sala de telecomunicação. Qual é o patch panel referente a essa sala de telecomunicação? E qual é a porta? E por sua vez, no patch panel, né, eu tenho que essa porta, esse patch panel é referente ao BB13, né, que é a cabine BB13. Na prateleira, ele está na prateleira 42, que é o U, né, do rack. E da porta 1 até o 6 é referente a esse cara aqui. E as outras portas, né, eu tenho essa outra cabine. 13 e 41. Né, 41 é a prateleira dele, aonde ele está lá na outra situação, né, o destino. E a porta, certo? Então essa seria uma identificação aí de classe 3. E os caminhos? Agora eu vou dar um exemplo de como organizar o caminho dentro de um contexto de eletrocalha. Esse exemplo é para data center, mas pode ser utilizado para qualquer tipo de caminho. Tá? Então os caminhos são chamados de pathways, né? E a gente vai pensar aí como que isso pode ser, como que esse exemplo se encaixa em qualquer tipo de contexto. Bom, o espaço físico deve acompanhar a grade do data center ou do pavimento. Né? Então a gente está falando de pavimento, a gente está falando de um espaço mesmo, onde eu tenho ali cabeamento não só de data center, mas cabeamento também de sala de telecomunicações e área de trabalho também. No caso, eu vou usar 2 letras ou códigos, dígitos numéricos para identificar cada ladrilho, cada etapa do pavimento, cada espaço. Né? No caso aqui, esse espaço está sendo organizado de 600 milímetros por 600 milímetros, né? Então eu posso usar essas letras aqui. Ah, mas eu posso ter um espaço maior? Sim, de acordo com a tua necessidade, você pode criar aí uma estrutura de letras por um espaço maior. Então, no caso, esse aqui é o diagrama do pavimento, olha. Então, imagina que isso aqui é um piso, e embaixo desse piso elevado, eu tenho canaletas, eu tenho calhas. Agora, se você inverter, imagina que isso aqui é um teto, e em cima do teto eu tenho calhas suspensas, calhas flutuantes, calhas aéreas. Tá? Então, eu tenho 2 letras, AA, AB, AC, e eu tenho aqui os números. É uma espécie de batalha naval. Coordenadas X, coordenadas Y. Então, no caso, todos os racks e gabinetes devem ser identificados na frente e atrás. Para salas com pisos de acesso, cada rack e gabinete deve ter um identificador exclusivo com base nas coordenadas do piso. Se o gabinete estiver apoiado em mais de um piso, o mesmo canto de cada gabinete pode ser usado para identificar a localização da grade. Exemplo, canto frontal direito. Então, imagina que o rack está em cima do piso. E existe ali uma abertura no piso para que o cabeamento desça até a calha. Eu preciso identificar ali no piso aonde é que está esse gabinete, esse rack. E se ele estiver ocupando 2 pisos, eu preciso identificar esses 2 pisos aí. Tá? E se for aéreo, a mesma coisa. O rack vai estar numa posição aonde eu vou ter uma calha aérea subindo até o meu teto, o meu forro. E eu vou fazer a mesma identificação. No caso de data centers com vários andares, o número do andar deve ser adicionado como um prefixo ao número do gabinete. Então, gabinete do andar 1, gabinete 2 do andar 1, gabinete 3 do andar 1. No caso aqui, olha, exemplo, um gabinete cujo canto frontal direito está no piso AJ, AJ05, no nível 2 será denominado 2 AJ05. Tipo, olha o gabinete onde que ele está. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Olha o gabinete onde ele está. Então, ele está a parte frontal dele está no AJ05 e no piso 2. Por isso, a identificação dele, se for piso 2, 2AJ05. Percebe?
Cada patch panel deve ser rotulado com uma letra, começando com A, B, C, até Z. Ah, mas tem mais que Z, então A1, A2, ou AA, AB, AC, com letras. Começando do topo do rack para cima. Os patch panels de gerenciamento de fios horizontais não contam ao determinar a posição do patch panel. Então, no caso aqui é um exemplo do rack, e eu tenho aqui o patch panel, ó. Lembrando que esse rack é o AJ, ó. Olha aqui, ó. AJ. Então eu tenho A, B, C, D, E, F. Então o AJ 05 conecta-se com o AQ 03. Olha aqui, voltando aqui para o patch panel, ó. O AJ05 para o AQ03 nas portas, aqui no caso, porta 10, 1 a 24. Tá? Então eu consigo ter ali a coordenada do caminho. Então eu sei que esse rack, o AJ05, ele transita por esse caminho para chegar até o AQ03. Ou no teto, ou... Identificador de patch panel eu preciso ter. A localização do gabinete da extremidade próxima, identificador do patch panel a ser seguido pela localização do gabinete da extremidade remota. E identificador do painel e mais o número de portas. Então, no caso, AJ05A até o AQ03B 1 até o 24. Aqui seria essa etiqueta identificando esse patch panel especificamente. E no caso aí de ainda identificando, né, os cabos, a gente tem identificador de cabo e de patch cord. Os cabos e patch cords devem ser rotulados em ambas as extremidades, com a localização de ambas as extremidades do cabo. Então, origem e destino em ambas as extremidades. Exemplo, AJ05A01 até o AQ03B01. Então, eu sei que esse cabo vai de um lugar para o outro. No caso, esse cabo aqui é esse cabo que liga o AJ até o AQ. Exemplo da etiqueta da outra extremidade, né? Se eu olhar o cabo na outra extremidade, o que vem do AQ, eu vou encontrar origem AQ03B01 até o AJ05A01. Então perceba que a inverte, né? Origem e destino, tendo em vista que o que começa é a origem. Origina, vai. Origina, vai. Tá? Um exemplo aqui dessa estrutura, né? AQ03B09, AQ03B10. Então, cada cabo desse está sendo levado até uma situação de rack em outra extremidade, né? Olha lá, olha. AJ A141, né? Na prateleira 41. E o AQ03B13 é o destino dele. Exemplo de documentação. Então, eu tenho aqui a área de trabalho, meu primeiro subsistema, né? Eu tenho aqui, no caso, o PCAT, que é o armário de telecomunicação. Eu tenho aqui um segundo nível, que leva até que nesse segundo nível está o PCI, que é o painel de conexão ou bloco intermediário. E essa estrutura vai me trazendo ali uma ideia de conectividade, vai me trazendo ali uma ideia de documentação de cabeamento. E depois disso eu já começo a explodir para as nomenclaturas de cada item, a definição do rack de cada item. É claro que com a classe aumentada, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, eu tenho um aumento da documentação, eu tenho um aumento da complexidade. E é um aumento geral, né? É um aumento de trabalho, é um aumento de organização e é um aumento de preço também, baseado aí no que se projeta de redes, né?
E aqui eu tenho também um exemplo de nomenclaturas, já que dentro da planta baixa também é preciso que sejam identificados ali os pathways, né, as tubulações. Aqui são os pontos de terminações e as calhas, né, as canaletas e tudo mais. Aqui, eu acredito que vocês possam ter tido dúvidas sobre como funciona esse fire stopping, que é uma proteção realmente para salas de telecomunicação, para salas de equipamentos, para o data center. Então, o risco de incêndio é muito grande na área de trabalho, onde tem as pessoas e tudo mais. E também pode ocorrer aí incêndio dentro do data center. Um curto-circuito, uma falha de um equipamento, uma explosão de gás, alguma coisa assim. Então eu preciso criar aí sistemas de corta-fogo, fire stopping. São vários, desde mantas fibrocerâmicas, né, para interromper aí a passagem do fogo, cabos específicos, cabos com capas de PVC anti-chama. Eu tenho também a inserção de pastas, né, de vedantes, no caso nesses dois itens aqui, que também caso a chama aconteça desse lado ela não propaga para lá. E eu tenho também outras estruturas aí para a minha situação de fire stopping. E por fim aí a gente vai conhecer um pouquinho do diagrama unifilar, que é uma forma de identificar os pontos de rede, as telecomunicações em projetos de plantas, né, de diagramas aí de elétricos, que é utilizado aí de maneira padronizada por engenheiros. Isso é muito comum quando você vai realizar aí um trabalho de cabeamento estruturado e você não acompanhou desde o início. Então você vai se deparar com uma planta ali tudo misturada, por exemplo, com itens de elétrica, telecomunicação, às vezes até a parte hidráulica junto, eletrodutos de dados misturados com eletrodutos de rede elétrica, de cabo de conexão de TV, por exemplo, de telecomunicação no caso de telefones PABX, né, pares de fio. Então, você acaba se deparando com essa situação. Então, é legal reconhecer esses símbolos. No caso aqui é um diagrama unifilar, né, um exemplo de diagrama unifilar. E eu também deixei disponível uma tabela de símbolos. Então, esse daqui seria já um diagrama bem mais complexo, onde eu tenho ali 6 pavimentos. Nesses pavimentos eu tenho ali PTRs, pontos de terminação de rede, área de trabalho e tudo mais, né? Lá, sala de equipamentos, aqui seriam as salas de equipamentos. Então eu tenho ali uma estrutura, a sala de entrada, ó, que é um subsistema, né? A sala de entrada de telecomunicação, a entrance room. Então eu tenho ali uma estrutura completa aí, baseada em símbolos do diagrama unifilar. Também deixei alguns vídeos que explicam esses símbolos para poder interpretar aí plantas, diagramas unifilares aí que fazem parte aí de plantas de prédios e estruturas. Pessoal, então ficamos por aqui com relação à norma 606C. Ela é uma norma muito extensa, né? Se a gente for tratar de todos os detalhes dela, é algo assim que é muito extenso, né? Seria um curso só para isso. Existem aí cursos de cabeamento estruturado que trata 568 em várias etapas. Por exemplo, a Furukawa oferece esse tipo de curso e ela é estruturada em vários níveis, né, com relação ao andar das normas, desde da 568 até a 942 para data center. Então, espero ter contribuído aí com os fundamentos principais da norma 606, que é muito importante dentro de um contexto de cabeamento estruturado, já que tange aí no que diz respeito à documentação de rede, a parte física, né? Então, até então nós passamos pelos itens, pelo levantamento de material, o projeto de rede sem fio, de site survey. Agora a gente já passou por uma situação ali de levantamento de material. A gente já separou
a necessidade da nossa planta, né, do caso do nosso estudo de caso nos subsistemas da 568, porque nós já vimos aí a 568, e agora a gente entra para uma das etapas finais do nosso projeto, que é os identificadores de cabeamento. Adiante, nós vamos ver aí a norma 942 para data center, concluindo toda a estrutura de um projeto de rede no que diz respeito aí a uma corporação, uma organização. Então a gente passou pelas etapas aí que normalmente são encontradas em qualquer projeto de rede. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!